A erva seca e a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. A evidência de que as Escrituras é a palavra de Deus é esmagadora para pessoas de fé. Sabemos que ela é a palavra de Deus antes de tudo, por causa do efeito transformador que ela teve em nossas vidas. Sabemos em primeira mão a verdade da declaração de que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Evidências bíblicas. Há muitas outras razões pelas quais sabemos que a Bíblia é a palavra do Eterno Pai. Por exemplo, há o fato surpreendente de sua harmonia interna. A Bíblia não é um livro. São 66 manuscritos diferentes, escritos por 44 pessoas diferentes, ao longo de um período de 1.600 anos. No entanto, ela se harmoniza como se tivesse sido escrita por uma pessoa, o que, é claro, era. Pois o autor primordial que trabalhou por meio de instrumentos humanos foi o Espírito Divino. Toda a Escritura é inspirada por Elohim. 2 Timóteo 3,16. Mais evidências da origem sobrenatural da Bíblia podem ser encontradas no caráter único de suas biografias. Os grandes homens de Deus são revelados com franqueza incomum, com verrugas e tudo. As histórias são escritas de uma forma direta, reveladora e imparcial, que não é característica da escrita humana. Basta folhear as histórias do Antigo Testamento e olhar para os julgamentos que são feitos a respeito de cada rei, e você verá do que estou falando. Claro, uma das evidências mais convincentes da origem sobrenatural da Bíblia é o fato de que ela contém profecias que foram cumpridas na história. A Bíblia é o único livro no mundo que serve como base de uma religião que contém profecias sobre o futuro. Não há profecias no Alcorão ou nos Vedas hindus, ou nos ditos de Confúcio ou Buda. 2 outros fatores que estabelecem a Bíblia como a palavra do Divino Pai são sua sabedoria insuperável e seu conhecimento médico e científico avançado. O conteúdo moral e ético da Bíblia não poderia ter se originado da natureza humana caída. Seus preceitos para a vida diária são sábios além da sabedoria humana. E muito antes que a ciência fizesse as descobertas, a Bíblia continha os princípios fundamentais da higiene, Levítico 13-15, e revelava coisas como o formato da terra, Isaías 40:22, a existência de correntes oceânicas, Salmo 8:8, o ciclo hidrológico do clima, Eclesiastes 1:2. E a segunda lei da termodinâmica, Romanos 8:20-21. No século XVI, uma nova ciência começou a se desenvolver, que forneceria evidências adicionais da precisão histórica da Bíblia, a ciência da arqueologia. A história da arqueologia bíblica é irônica, pois foi dominada por céticos que estavam determinados a refutar a Bíblia. No entanto, toda vez que eles viram uma pá de terra, eles encontram novas evidências que verificam a Bíblia. Eles devem ser o grupo de cientistas mais frustrado do planeta Terra. O Código da Bíblia. Agora, muitas pessoas estão apontando para uma nova descoberta chamada o Código da Bíblia, alegando que ela fornece novas evidências científicas de que a Bíblia teve que ter uma origem sobrenatural. Tem? Vamos dar uma olhada mais aprofundada. A primeira pessoa que conhecemos que detectou um possível código na Bíblia foi um rabino chamado Rabbeinu Bahaya, que viveu no século XIV. Ele notou que as palavras podiam ser soletradas pulando letras em espaçamentos igualmente distantes. Seu conceito foi retomado por outro rabino na virada deste século. Um homem brilhante chamado Michael Dov Weissmandel, que viveu em Praga, Tchecoslováquia. Ele passou anos contando letras manualmente em sua busca por palavras e mensagens. Ele descobriu, por exemplo, que a palavra Torá é soletrada no início de Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, quando uma sequência de 50 letras é usada.
Ele chamou esse procedimento de sequenciamento de letras equidistantes, comumente conhecido hoje como ELS. Em meados dos anos 80, um matemático mundialmente famoso em Israel ouviu falar do trabalho de Weizmann e começou a investigá-lo usando computadores. Ele era um judeu ortodoxo chamado Eliyahu Rips. Foi ele quem refinou o código e estabeleceu sua credibilidade. Ele fez isso por meio de uma série incrível de experimentos. Experimentos fascinantes. Ele e 2 de seus colegas matemáticos decidiram executar o código no livro de Gênesis para ver se conseguiam encontrar 300 associações de palavras comuns, como marido e mulher, martelo e bigorna, e árvore e folha. Para seu espanto, todas as 300 foram encontradas nos 78.064 caracteres de Gênesis. Eles escreveram esse experimento e o publicaram em um periódico estatístico europeu em 1988. Eles concluíram que definitivamente há um código em Gênesis e que ele não poderia existir por coincidência. Na verdade, eles calcularam que as chances de ele aparecer por coincidência eram de 1 em 50 quatrilhões. O próximo experimento deles foi ainda mais surpreendente. Eles foram a uma enciclopédia judaica e selecionaram os 34 maiores sábios da Torá, estudiosos, da história judaica. Eles então alimentaram seus nomes no computador para ver se o código poderia encontrá-los no livro de Gênesis. Todos os 34 foram encontrados e na vizinhança imediata de cada nome estava a data de nascimento ou morte da pessoa. Eles voltaram à enciclopédia e selecionaram mais 32 nomes. Eles também foram encontrados no livro de Gênesis, um total de 66 nomes de sábios da Torá. Um revisor concluiu que as chances dos nomes aparecerem por acaso eram de 1 em 2 bilhões e meio. Para garantir que seus resultados não fossem mero acaso, Rips e sua equipe executaram as mesmas pesquisas de código em outros documentos hebraicos, incluindo uma versão hebraica de Guerra e Paz de Tolstói. Os resultados foram totalmente não significativos. Prevendo o futuro e a data limite da humanidade. O interessante é que a principal profecia futura que Drosnin alega ter encontrado com o código é a previsão de que haverá uma terceira guerra mundial travada com armas nucleares. Ele alega que essa informação está codificada no Shema, em Deuteronômio 6:4-5. Bem, isso não é informação nova. O livro do Apocalipse deixa bem claro que haverá uma futura guerra mundial de proporções inigualáveis, na qual 1/4 da população mundial morrerá. E também além de outros eventos, como uma data limite para a humanidade envolvendo a data de 2029 e o aparecimento de um asteroide que causaria a maior convulsão já vista na humanidade. E o código começa em Gênesis 40 e 1.44 e Salmos 72.19. E foi encontrado referente a esses códigos as seguintes palavras: Apófis, absinto, revelação. 8º, colheita, uma referência clara aos 144.000 selados. E por fim, 2029. E diante de todas as datas encontradas nos códigos da Bíblia, 2029 é a data limite, e não há mais datas após essa encontrada em nenhum dos códigos. Há nos códigos também o que seria a marca da besta em um futuro próximo, mas isso deixarei para falar em um próximo vídeo. O ponto que quero enfatizar é que não precisamos do código para prever o futuro. O curso futuro dos eventos mundiais está disposto para nós na mensagem superficial da Bíblia, em suas profecias do fim dos tempos. O Mestre nos disse tudo o que precisamos saber sobre o futuro na mensagem superficial da Bíblia. Mas também não podemos colocar toda a nossa fé e esperança nos códigos da Bíblia referente aos eventos futuros, e sim usá-los como uma base escriturística do que está por vir no futuro e deixar que as mãos poderosas do nosso Pai conduza os eventos do fim conforme sua vontade e sabedoria.